Amada Imortal, Volume 2 Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 6. Eu estava pronta para ir deitar às 21h30 e fugir do círculo de Ano Novo. Mas, novamente, eu sabia que seria a única boba o bastante para não ir, e meu orgulho não deixou. Finalmente, às 23h30 chegaram. Hora de ir para o círculo. Encontrei Rachel e Charles saindo pela porta dos fundos e me juntei a eles, feliz por não precisar andar pela floresta sozinha. Outro círculo. Será que eu ia vomitar, como de costume? Ter visões horríveis, como sempre? Será que sentiria aquela gloriosa onda de luz e poder dentro de mim que fazia a magia parecer valer a pena e até mesmo necessária, pelo menos até eu começar a afogar? A escuridão, densa e fria, me pressionava por todos os lados. Apertei o cachecol ao redor do pescoço, torcendo para não me arrepender da decisão de não levar o casaco. Estou curiosa para ver se o círculo deste ano vai ser tão bom quanto o do ano passado, disse Rachel. Sua voz estava calma e equilibrada, e me ocorreu que eu não conseguia me lembrar de já a ter ouvido falando alto e nem com sarcasmo ou provocação. Era sempre apenas calma e equilibrada. Por que o do ano passado foi bom? Questionei. Rachel olhou para mim solenemente. Fizemos smooths. Sorri, e Charles deu uma risada. Uma sombra de sorriso cruzou o rosto de Rachel, e então chegamos à clareira, onde Solis já tinha feito uma fogueira. Bem-vindos! Disse River, quando tiramos nossos sapatos. Bem-vindos! Nós 12 paramos ao redor do fogo, observando enquanto as chamas hipnotizantes lambiam a madeira seca, subindo delicadamente pelas beiradas como um gato devorando tudo de repente. Como previ, estava um frio congelante. Estiquei as mãos em direção ao fogo, mas eu estava quase tremendo de tanto frio, bem como sendo forçadamente lembrada da minha visão com Issy. Que ótimo! Você não vai mais sentir depois de um tempo. Reconfortou-me Anne, repetindo o que Brady tinha prometido. Assenti, pensando que meus pés descalços já estavam indubitavelmente ficando azuis. Eu provavelmente perderia alguns dedos por congelamento. Só faltava meu nariz começar a escorrer. Aí sim o quadro estaria completo. E aqui estamos, falou River, sorrindo para todos. No final de mais um ano. E no nascer de um ano novo. Amanhã é um novo dia, um novo capítulo, um novo começo. Achei ter visto River olhar especificamente para mim, mas o fogo estava tremeluzindo o ar ao redor e era difícil ter certeza. Este círculo será principalmente comemorativo, prosseguiu River. Cada um de nós irá meditar sobre o tema. O que o Ano Novo significa para nós pessoalmente? Então, no ápice do nosso poder, vamos um a um libertar uma coisa de que não precisamos mais. Em anos anteriores, libertei o medo e a necessidade de controlar as coisas e meu intenso desejo por chocolate amargo. Sorrisos. Mas é claro que cada um de vocês tem dentro de si algo de que não precisa mais, alguma coisa que o prende. Alguns de nós já sabem o que planejam libertar, mas não se preocupe se não tiver nada em mente. Na hora certa, você vai saber. Bom, estamos prontos? Não. Deveríamos debandar e ir tomar um chá quente. Não tive esse desejo de ano novo específico realizado. Em vez disso, demos as mãos com os polegares virados para a esquerda, de forma a se alinharem perfeitamente ao fechar a mão sobre a do outro. Eu estava entre Rachel e Charles. River estava à minha frente, e sua senhoria estava ao lado dela, com uma aparência incrível em sua túnica cor de ambar sob a qual ele provavelmente não estava usando nada. Rachel olhou rapidamente para mim. Falou alguma coisa? Deu uma topada no dedão? Não. Preciso sufocar esses resmungos idiotas. River começou a cantar sua música. Um convite pessoal para a Magic vir brincar.
Não, brincar não era a palavra certa. Não com o surpreendente poder destrutivo que vi tantas vezes. Um convite para uma conversa. Estava mais para isso. Andamos no sentido horário ao redor do fogo, e depois da segunda volta me dei conta de que não conseguia sentir os pés de novo, sentir o chão frio e as folhas espalhadas. Com outra volta, eu já não estava mais com frio, e começava a ter a sensação calorosa no peito que sinalizava a magia crescendo em mim, ao meu redor. Comecei a cantar minha música. Eu tinha perguntado a Solis se era preciso aprender uma música mais formal ou tradicional para trazer a Magique até mim, e ele disse que não se podia ensinar. Ela vinha de dentro de você, independentemente da cultura de onde você veio e da língua que usava. No passado, eu simplesmente abria a boca e os sons saíam, sons que eram palavras antigas. Concluí que as ouvia quando era pequena, ditas pelos meus pais. As palavras eram bem mais antigas do que eles. Sabendo agora o que eu sabia sobre as grandes casas, eu supunha que vinham dos primeiros estágios de Magic e de Imortais, fosse lá quando aquilo fosse. De qualquer modo, quando abri a boca, minha música surgiu e levou o Magic até mim, de forma emocionante, sedutora, assustadora. Nosso círculo estava se movendo mais rápido agora, e meu rosto não era o único a estar ruborizado. O fogo dançava no meio da roda, com as chamas parecendo ficar mais intensas e mais irregulares conforme nossa dança prosseguia. A mão de Rachel parecia quente contra a minha. A de Charles era forte e surpreendentemente firme. Olhei de rosto em rosto, vendo a luz tremeluzente refletida em pele e olhos. Deixei Rain por último, adiando o momento em que eu finalmente permitiria que meu olhar pousasse nele. E ali estava ele, entre River e Daisuke. Era bem mais alto do que os dois. O fogo lançava sombras em suas angulosas maçãs do rosto, naqueles olhos amendoados dourados e enfeitiçadores. Ele olhou para mim de repente, antes que eu pudesse desviar, e prendeu o olhar no meu de uma forma que tirou meu fôlego. Sua túnica, como a de todo mundo, pressionada contra a pele enquanto girávamos, delineava os músculos fortes do seu peito. A cicatriz estava por baixo dessa túnica, assim como a minha estava por baixo do cachecol. Nossas cicatrizes similares, não idênticas, mas complementares, os dois lados do amuleto da minha mãe. Minha música se espalhava pelo ar, ficando mais forte e mais intensa. Ela se entrelaçou com todas as outras, de forma que juntos criamos um tronco forte e grosso de árvore com raízes retorcidas que pareciam se afundar no chão profundamente. Era tão fascinante, tão lindo, esse chamado a Magic. Eu tinha esquecido. Acho que jamais tinha esquecido, não dessa forma. Coisas pequenas, feitiços minúsculos, sim, mas não esse cortejo completo entre mim e a Magic. As promessas que fazíamos uma à outra. Como um amante, eu temia seu poder e sua capacidade de me ferir, mas, como um amante, ela prometia uma alegria incrível, um poder enorme desabrochando por dentro. Ela estava se revelando para mim, e assim, me revelando para mim mesma. Uau! Olhe só para mim. Logo vou estar escrevendo um livro de autoajuda. Alegria pela bruxaria. Forcei a me concentrar de novo no que estava acontecendo ao meu redor, e não no maravilhoso milagre da percepção interior. River estava sorrindo largamente enquanto cantava. Os cabelos, soltos ao redor dos ombros dela, voavam como prata líquida. Estava linda e feliz e forte. Acho que já fui assim em algum momento da minha vida, mas não recentemente. No entanto, eu me sentia meio que feliz agora, e me sentia forte. Estava repleta de magique, explodindo, e devia estar sorrindo como uma idiota. Senti-me fisicamente perfeita, nem com calor, nem com frio, mas cheia de leveza e alegria. Meus pés voavam sobre o chão. Meu cabelo balançava ao redor do rosto. Eu me senti incluída, como se fizesse parte do grupo, de todas essas pessoas. Agora! Exclamou River,
e todos levantamos as mãos para o ar como se estivéssemos dando um presente ao universo. Talvez estivéssemos, quem sabe? Nosso círculo foi ficando gradualmente mais lento e paramos delicadamente, nos acomodando em nossos lugares como pétalas de flores sobre a água. Havia sorrisos, olhares maravilhados e até surpresa no brilho que meus colegas de círculo emitiam pela beleza da Magic. Eu sentia como se pudesse sair voando e só o peso da túnica de linho estivesse me segurando no chão. Magic zumbia e estalava no ar. Era uma sensação sublime de bem-estar, de cada coisa no mundo estar exatamente onde deveria. Senti que, nesse momento, eu não poderia fazer nada de errado e que tudo aconteceria como deveria. River uniu as mãos à frente do corpo, soprou alguma coisa dentro delas e abriu-as sobre o fogo, que por sua vez saltou como se em resposta. River libertou a coisa de que não precisava mais, e o fogo a recebeu e consumiu. Asher estava do outro lado de River e fez os mesmos movimentos. Observei com fascinação enquanto o fogo de fato parecia arrancar o desejo dele do ar. Diga o que quiser, Magic ou o que quer que fosse, mas aquilo era apavorante. Assim o círculo prosseguiu. Anne, Lawrence, Bryn, Jazz, Rachel, cada um jogou uma coisa fora e o fogo a tomou para si. Chegou a minha vez. Não é que eu não soubesse o que queria jogar fora. Era mais como se eu tivesse coisas de demais para esse fogo receber sozinho. Eu provavelmente o faria se engasgar ou sufocar. Sei lá. Burrice, egoísmo, intolerância, preguiça. Espere. Indolência cobre preguiça ou é redundância? Imaturidade. Eu já falei egoísmo, certo? Rachel me deu uma cotovelada nas costas e eu olhei para a frente, me deparando com todos esperando com ansiedade. Engoli em seco, ainda envolvida por minha bolha gloriosa de luz e poder. Rapidamente uni as mãos e soprei as primeiras palavras que vieram à minha mente. Liberto as trevas. Abri as mãos em direção ao fogo e ele quase explodiu, aumentando para 3 vezes seu tamanho, o que me fez dar um passo rápido para trás. Mas as chamas me hipnotizaram, me atraíram. Senti o calor, mas não consegui desviar o olhar. Liberto as trevas. Aquilo parecia cobrir tudo. Eu tinha me libertado da velha vida como de uma pele de lagarto. Meus velhos amigos, meu velho eu. Tudo era novo. Esse era um novo ano, um novo começo. E eu o iniciaria tomando essa decisão consciente de libertar todas as trevas de dentro de mim, de me abrir para a possibilidade do bem. Uma lembrança me veio à mente e flutuou à minha frente, tomando forma no fogo. Éramos eu e Ince, Boz e Kate também estavam lá. Então o fogo sumiu, e vi a cena com clareza. Estávamos na França durante a Segunda Guerra Mundial. Tínhamos tentado cruzar a fronteira para a Suíça com documentos falsificados, mas havia um cerco burocrático e não pudemos passar até que arranjássemos novas papeladas. Nós 4 estávamos a caminho de um bar cujo dono era um imortal que tinha inexplicavelmente decidido ficar na França. Mas estávamos felizes por ele estar lá. O bar ficava escondido. Era emocionante e arriscado chegar lá, e envolvia descer uma escada no esgoto escuro. Praticamente engatinhar por galpões bombardeados e, em certo ponto, nos espremer por um corredor estreito debaixo de uma catedral fechada. Enquanto corríamos pela rua, tentando evitar o incômodo de ter uma patrulha alemã nos parando aleatoriamente, vimos um caminhão da Cruz Vermelha estacionado no meio-frio, em frente à Unipost, uma agência de correios. Estávamos rindo, arrumados, ansiosos pela noite e torcendo para pegar nossos documentos no dia seguinte para fugirmos daquela cidade patética e destruída. O motorista estava dentro da agência, com a porta ainda aberta. Nós o ouvimos perguntar em um terrível francês com sotaque americano onde era o orfanato. A funcionária começou a explicar rapidamente, com gestos, e ficou claro que o motorista não estava entendendo nada. Ele fez a mímica de desenhar o mapa, ao que a mulher assentiu e foi buscar um pedaço de papel inadequado e fino.
que era só o que se conseguia na época. Ei, disse Boyce, andando mais devagar. O quê? Perguntei. O caminhão da Cruz Vermelha está indo para o orfanato. Ele baixou a voz e nos puxou para uma viela. E daí? Perguntou Wincy, mas então seus olhos escuros se iluminaram. Está levando suprimentos. Talvez tenha comida. Quando arrastamos as caixas de madeira para a casa de Felipe, fomos recebidos como heróis. Elas continham um tesouro inacreditável. Barras de chocolate, sabonetes, ovos de verdade, o que fez todo mundo gritar, e laranjas de verdade. Nenhum de nós via nada disso havia meses. Fomos magnânimos e compartilhamos com todos. Distribuímos barras de chocolate como se comêssemos aquilo todos os dias. Demos os ovos com alegria para a esposa de Felipe, que os guardou correndo como se fossem ouro. Eu me lembro do aroma delicioso e ácido que a laranja soltou quando afundei as unhas pintadas de vermelho na casca e a arranquei. Um jato de suco atingiu minha bochecha. Eu ri, e Boss lambeu o líquido. Espremi um pouco de suco no uísque horrível e aguado que Felipe comercializava. Depois abri a laranja e mordi a polpa. Nada jamais teve um gosto tão bom, nem antes e nem depois disso. Foi glorioso, e era uma das histórias das quais mais gostávamos de lembrar e rir, ainda nos parabenizando por aquele golpe fantástico. Agora, em frente à fogueira, vi o que não tinha visto na época. Pensei sobre o que nunca tinha pensado, que os órfãos devem ter ouvido o caminhão chegando, devem ter olhado pelas janelas, algumas quebradas e algumas cobertas de tábuas, que as freiras devem ter ficado animadas, devem ter dado permissão para eles saírem correndo e verem Le Militaire. Aquelas crianças cujos pais provavelmente tinham morrido em uma das centenas de ataques aéreos que os Messerschmitts alemães fizeram contra a França. Eles devem ter corrido até o caminhão, pulado no motorista, comemorando quando viram a grande cruz vermelha pintada na lateral do caminhão. O motorista deve ter andado até a traseira, se sentido o próprio Papai Noel. Deve ter visto os suéteres rasgados das crianças, as pernas finas aparecendo sob calças curtas demais. Em seguida, deve ter erguido a lona verde oliva e visto nada. Um caminhão vazio. Os órfãos devem ter ficado atônitos, arrasados. Teria sido bem melhor se o caminhão nunca tivesse aparecido, se eles não tivessem tido esperanças. Mas o caminhão chegou. As esperanças cresceram como o fogo à minha frente, e então foram completamente destruídas. Por nós, por mim, por minhas travessuras. Trevas, me deixem. Pedi silenciosamente. Trevas, me deixem. Ouvi alguém tossir e pisquei, voltando a mim, ao aqui e agora. O que diabos você libertou? Murmurou Rachel. Mas River apenas disse: Charles? E o círculo continuou como se nada tivesse acontecido. Dei um passo para trás, tremendo, e passei os braços ao redor do corpo. Será que fiquei parada ali só por um instante, ou durante alguns minutos? E quantas lembranças eu tinha como aquela? Coisas que pareceram maravilhosas, brilhantes, divertidas na época, mas que agora eu lembraria com horror, até mesmo com repulsa. Tantas, muitas mesmo. Algo intenso e amargo subiu pela minha garganta. Coloquei a mão sobre a boca e engoli com força. Ao meu lado, Charlie soprou nas mãos e o fogo aumentou de forma quase imperceptível, como se não fosse nada demais depois do que tinha recebido de mim. Meu rosto estava muito quente e comecei a suar, sentindo olhares curiosos. Concentrei-me em um ponto perto da base do fogo e não levantei o olhar. Depois de Charles foi Solis, e o fogo precisou de um pouco de energia para consumir o que ele libertou. Depois Daisuke, depois Rain. Olhei para o fogo na vez dele. Pareceu dar um salto de tamanho mediano. O que ele libertou? O desejo de conquistar povos? A necessidade de saquear cidades? Seu desejo por mim? Então estávamos de volta a River, que parecia alerta e atenta. Muito bem, pessoal.
Que círculo adorável! Vamos desmontá-lo juntos. Demos as mãos de novo. Fiquei constrangida porque as palmas das minhas mãos estavam grudentas, e Rachel e Charles conseguiram sentir. Nós 12 simplesmente levantamos os braços para o céu e dissemos adeus. Sentia a Magic desaparecendo, enfraquecendo. Sentia começar a perder a força e se espalhar pelas árvores, pelo céu e pelo chão. Aquela indescritível sensação de poder e força também desapareceu, e comecei a entrar em pânico, com medo do quão diminuída eu ficaria sem ela, do quão normal eu seria. Um braço gentil circulou meu ombro. River disse: Você está bem? Eu fiz uma rápida autoavaliação em busca de sinais de vômito iminente, então assenti. Acho que não vou vomitar. Não, estou falando emocionalmente, explicou. Foi um círculo importante. Você invocou uma grande quantidade de magia forte. Conseguiu sentir? Ela inclinou a cabeça em direção à minha enquanto as pessoas pegavam seus sapatos e começavam a seguir em direção à casa, conversando e rindo. Senti a magia de todo mundo, toda misturada. Falei, e ela ficou pensativa. A sua foi particularmente forte, pontuou ela. Como você se sentiu em relação ao que libertou? Ahn, bem. Encontrei meus sapatos e enfiei os pés descalços dentro deles. Eu estava começando a tremer de novo com o ar gelado da noite. River hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Eu torci para que ela não fizesse mais nenhuma pergunta sobre o que eu tinha libertado. Eu não tinha certeza se tinha feito ou dito a coisa certa. Era possível alguém se livrar das trevas? Será que eu deveria ter escolhido o egoísmo? Por fim, ela disse: Tudo bem. Podemos conversar melhor sobre isso mais tarde. Volte para casa. Temos várias gostosuras à espera. Está bem. Certifiquei-me de demorar a amarrar os cadarços, e ela foi andando na frente. Eu não queria conversar sobre nada disso, nem sobre o que eu tinha libertado, nem sobre o que eu tinha visto, nem sobre a terrível lembrança de falsa felicidade. Fiquei de pé e percebi que todo mundo já tinha ido, que eu tinha ficado sozinha. Fantástico! O fato de estar fazendo um frio congelante era apenas a cereja do bolo. Trinquei os dentes. Uma coruja piou, é claro, fazendo um arrepio descer pelas minhas costas já arrepiadas. Ouvi galhos secos estalando debaixo de pés que não eram os meus. Será que era uma pessoa rindo? Ah, deusa! Eu juro, se um palhaço pulasse em cima de mim, eu esfolava. Rain saiu de trás de uma árvore e eu quase gritei. Droga! Seu espreitador! É assim que se diverte? Isso não é engraçado. Eu não estava espreitando, disse ele, soando irritado. Estava esperando você. Sei que odeia ficar sozinha de noite no bosque. Pensei que tivesse me ouvido, que soubesse que eu estava aqui. Abri a boca, surpresa. Parecia que você e o River estavam tendo uma conversa particular, então esperei aqui. Agora eu me sentia péssima de tê-lo acusado quando só estava sendo atencioso, até mesmo gentil. Seus olhos pareciam castanhos na penumbra, e suas bochechas faziam sombras em seu maxilar. Então seu rosto se iluminou, e ele olhou para mim com uma expressão que não reconheci. Você acha mesmo? Perguntou baixinho. Com a história que temos entre nós, eu acharia engraçado dar um susto em você. Ele cruzou os braços sobre o peito. Respirei controladamente, colocando a mão sobre meu coração disparado. Eu não estava pensando. Falei rigidamente. Levei um susto. Como você sabe que não gosto de ficar sozinha no bosque à noite? Sempre que vejo você fora de casa à noite, noto que fica mais tensa do que a corda de um arco e flecha. Explicou, falando tão baixinho que inconscientemente me inclinei para ouvir. Você detesta. Detesta o bastante a ponto de ficar bem perto de mim quando andamos. A voz dele estava quente e aveludada, como se para afastar a noite fria. Você me esperou? Eu estava começando a entender. Esperei. Vamos?
Ele gesticulou em direção à casa. Assenti, perplexa com o quanto me sentia agradecida e com a aparência dele nesse bosque, com os pequenos flocos de neve caindo silenciosamente ao nosso redor. Ele inclinou a cabeça para o lado. Seu cabelo parece ter sido tecido com luz da lua. Ele olhou para o outro lado e deu uma risada falsa, como se não tivesse pretendido dizer isso. Eu vacilei, pensando, guerreiro poeta. Então ele se virou com o rosto solene e lentamente se abaixou na minha direção. O ar fugiu do meu peito. Não havia pensamentos entulhando minha mente quando nossos braços envolveram um ao outro ao mesmo tempo, com minhas mãos deslizando pelo tecido macio das mangas que não conseguiam disfarçar os músculos firmes que haviam por baixo. Rain, sussurrei. Em seguida, sua boca estava delicadamente sobre a minha, e seus olhos estavam abertos enquanto ele esperava para ver se eu o empurraria para longe. Em vez disso, meus olhos se fecharam e eu me apoiei em seu peito, sólido como carvalho. Esse era Rain, me beijando, e tudo parecia novo e singular, apesar de meus 4 séculos e meio de beijos. Ele me apertou com mais força, as mãos nas minhas costas, e fiquei agradavelmente ciente de que não havia nada entre nós, além das túnicas esquisitas e idiotas de bruxa. O que eu sabia desde o começo que era péssima ideia. Com a dedicação de um invasor do inverno, ele intensificou nosso beijo, o que fez minha cabeça girar. Ele tinha cheiro de fumaça e sabão em pó, além de um tempero incomum quase oriental que eu associava apenas a ele. Eu não tinha percebido que ele estava me empurrando para trás, mas sentia a fria imobilidade de uma grande pedra presa ao chão na parte de trás dos meus joelhos. Agora eu estava oficialmente entre uma pedra e uma parede dura. Era tão bom. Eu me sentia bem, incrivelmente bem, melhor do que qualquer coisa que conseguisse lembrar, apesar de estar congelando e sem saber o que tinha acontecido no círculo. Quando eu estava com ele assim, ligada a ele, me sentia segura. Nada podia me atingir, nada podia me machucar agora, só ele. E quando esse pensamento se infiltrou na gelatina que era minha mente, tive a leve percepção de que meus braços estavam sobre os ombros dele. Uma das minhas mãos estava em seus cabelos e eu tinha enroscado uma das pernas na dele. Cedi e deixei a maré de Rain me levar, me puxar com todas as forças. Apertei-me contra ele com o máximo de força que consegui, como se pudesse nos fundir. Uma das minhas mãos passou pela gola da túnica dele e sentiu a pele macia e quente, a força precisa de sua clavícula e os músculos suaves dos ombros. Ele era grande e forte e sólido e perfeito. Senti-o respirando intensamente e fiquei satisfeita. Eu tinha provocado isso nele. Eu só queria poder fazer o tempo parar agora mesmo. Queria ceder, me entregar, abandonar tudo exceto Rain. É claro que fiquei tentada a fazer exatamente isso. Eu adoraria abandonar essa luta idiota, difícil e maldita para ser Tati. Seria tão mais fácil apenas planar de agora em diante, sobrecarregar meus sentidos com Rain, permitir que ele preenchesse minha mente, meu coração, meu corpo. Mas isso não me tornaria uma casca vazia e fracassada do mesmo jeito que eu era quando cheguei aqui? Isso me enfurecia completamente, mas a verdade era que eu tinha um objetivo aqui: perder-me em todas essas emoções adoráveis, ardentes e tentadoras, seria apenas reservar espaço dentro de onde Liuja, meu nome de nascimento, devia estar. Rain ergueu a cabeça e olhou para mim. Estávamos ambos ofegantes, produzindo fumaça no ar gelado. Meus braços estavam frios e rígidos. Onde você está? A voz dele era quase um sussurro. Pensei conseguir detectar uma leve sugestão da língua materna dele, um híbrido bastardo de mongol e escandinavo. Ele deu um passo para trás, mas manteve os braços ao redor do meu corpo. Não posso fazer isso. Falei, sabendo o que tinha acabado de fazer, odiando o quanto eu soava ofegante. Seus olhos se apertaram um pouco.
Com a sensação de perda similar à de quando a magia que se dissipou após um círculo, eu me obriguei a dizer: Não sei por que estamos fazendo isso. Tentei me afastar das mãos dele, sem sucesso. Não sei por quê. Eu balancei a cabeça, me sentindo exausta e confusa e triste, mas também triunfante por algum motivo. Somos atraídos um para o outro, disse ele, as palavras caindo quase silenciosamente no ar noturno. Temos um passado juntos. Um passado horrível e desastroso. Bem, alguém tinha que dizer. Talvez esse seja o único meio de fazê-lo se curar. O peito dele estava subindo e descendo, mas, com instintos antigos de guerreiro, ele não emitia som nenhum. Não sei. Eu odiava ser tão indecisa. Preferia ser petulante, até mesmo áspera. Eu quase sempre sei minha posição em relação às coisas. Fico feliz em dar minha opinião sobre o que for, mas esta noite não consegui elaborar nenhum pensamento coerente. Você tem sentimentos por mim? Ele estava calmo, mas insistente. Ah, sim, claro. Desejo, vontade, medo, dor. Senti os músculos dele se contraírem, apesar de não estar mais tocando nele. Estar na casa de River é questão de ser quem você é. Falou, e cada palavra soou como se estivesse saindo contra a vontade dele. Quem você realmente é. E fazer com que isso seja, bom, de alguma forma. Meu corpo, que momentos antes estivera cantando elogios a ele e me instigando a conhecê-lo melhor, começou a despencar. Eu estava saindo da onda de Rain do mesmo jeito que tinha saído da onda de Magic menos de 10 minutos antes. A adrenalina e a excitação escorreram das minhas veias, e repentinamente comecei a tremer de frio de novo. Cruzei os braços sobre o peito. Tudo bem, doutora Laura. Ironizei, mas sem acidez verdadeira. Não adianta mentir para si mesmo. As palavras dele caíram secamente entre nós. Ah, é? Boa dica. Mas este era um homem que provavelmente montou o guarda-roupa por semanas, até mesmo meses durante cercos gelados, esperando que cidades isoladas começassem a passar fome e cedessem. Então meus muros delicados não eram um grande desafio para ele. Se você não consegue encarar seus sentimentos, todos eles, então nunca vai ser forte o bastante para se libertar do passado. Ele me pegou desprevenida com essas palavras e sua aparência contra as árvores negras da floresta, a neve branca sob os pés, a luz da lua em tiras sobre seu rosto e o cabelo que o fez parecer uma espécie de pessoa tigre exótica. Ah, como se você soubesse fazer isso! Eu agora me sentia burra e vulnerável e como se não fosse eu mesma. Com a sensação de que tinha que me afastar de toda aquela emoção, eu o empurrei para passar, e ele permitiu. Segui para casa sozinha, andando rapidamente sobre a neve onde outros pés marcavam o caminho. Eu não sabia se ele estava atrás de mim, mas 1 minuto ou 2 depois eu estava subindo a escada que leva à cozinha quase correndo, desesperada pela luz e pelas risadas que haviam lá dentro.